Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 2. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso trabalho, muito obrigada pela sua presença. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber todas as atualizações dos cursos e das aulas que nós ofertamos. E pode ainda conhecer as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus queridos amigos, hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar a passagem de Jesus, quando aqui esteve, após a crucificação, na chamada Estrada de Emaús. A aula, o estudo 27 hoje, se intitula A Caminho de Emaús. Então, nós vamos analisar os ensinamentos contidos na passagem, os dois discípulos a caminho de Emaús, à luz da doutrina espírita. Então, nós sabemos, e é isso que nós vamos estudar e ver na passagem evangélica, quando Jesus, após o terceiro dia do seu desencarne, ele retornou, ressuscitou, como nós conhecemos, e nós vamos entender essa aparição de Jesus para esses dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Vamos entender as palavras do Mestre, as orientações, os ensinamentos, para que nós possamos trazer estes ensinamentos para o nosso dia de hoje, para a nossa vida, de forma que nós possamos compreender que nada do que acontecia com Jesus trazia um ensinamento restrito para aquela época, mas ensinamentos que varariam séculos, milênios, chegando até os dias de hoje. Então vamos compreender os ensinamentos do Mestre para que nós possamos viver cada dia melhor. Então vamos começar com o texto evangélico e depois iremos ali estudando mais detalhadamente cada passagem, cada palavra do Mestre querido e os ensinamentos gerais dessa passagem. Então vamos lá, texto evangélico. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro
e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Meus amigos, quantos ensinamentos nós teremos hoje a partir dessa passagem de Jesus e dos discípulos na estrada de Emaús. Então vamos começar a nossa interpretação devagar, trazendo os esclarecimentos necessários e nos levando às reflexões. Apesar do sofrimento que traziam na alma, os discípulos seguiam adiante, trocando entre si ideias a respeito do martírio do seu Messias. Traziam os olhos fechados, como assinala o texto evangélico, possivelmente para qualquer tipo de percepção, decorrente da desarmonia íntima produzida pelo trauma emocional da crucificação. Entretanto, não estavam abandonados pelo Senhor. Jesus seguira-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais, carinhosas e doces. Meus amigos, eles, os discípulos, em função daquele momento difícil da crucificação, eles encontravam-se entristecidos, encontravam-se desanimados, encontravam-se desesperançosos, encontravam-se até mesmo desacreditados de que Jesus, considerado o Salvador, o Messias, retornaria ao terceiro dia. E, por isso, muito provavelmente por isso, eles não conseguiram reconhecer Jesus. E trazendo para os nossos dias atuais, para a nossa vida, isso significa que quando nós, em função dos problemas da vida, nos deixamos entristecer, perdemos a fé, não confiamos, não acreditamos que Jesus segue conosco, nós deixamos de vê-lo. Não é que Jesus vai se materializar na nossa frente, mas nós deixamos de senti-lo. Ele está ao nosso lado sempre, como Jesus estava ao lado dos discípulos. Mas se nós não estivermos com o coração propenso, confiante, perseverante, nós não iremos perceber aquela ajuda que se faz presente. E Jesus se faz presente num livro, numa palestra, num amigo que nos fala alguma coisa, num familiar querido. Deus ajuda o homem através do próprio homem. Mas para nós percebermos essa presença, precisamos abrir os nossos corações. Precisamos sair dessa desarmonia íntima que nos traz um trauma e que nos cega, exatamente como acontecia com os discípulos. Então, Jesus é esse amigo oculto que está a todo momento a nosso lado,
Nós nunca nos encontramos sozinhos. A aparição de Jesus, mesmo sob a aparência de um simples viajante, nada teve de surpreendente quando se conhece os mecanismos que produzem o fenômeno. Jesus, diretor espiritual do orbe, tornou-se visível para prestar amparo, revelando a imortalidade do seu espírito. O princípio das aparições de espíritos é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. A doutrina espírita, de forma muito clara, nos fala sobre as propriedades do perispírito e nos ensina que uma delas é exatamente a capacidade de materializar-se, de tornar-se visível e até mesmo tangível aos olhos materiais e ao toque material. Em função dessa propriedade, o perispírito de Jesus se tornou visível e mesmo tangível, tanto é que Tomé, para crer verdadeiramente, precisou tocar em Jesus, nas suas chagas, na sua marca da crucificação. Então vejamos que Jesus, ele não ressuscitou com o seu corpo anterior, mas ele retornou sim com o seu corpo perispiritual. Então, claro que ele, ao retornar, revelou a imortalidade do seu espírito, revelou que a morte não existe, revelou, portanto, que a vida continua. Mas Jesus, ao retornar, ele, além de ter nos mostrado e nos falado e nos comprovado sobre a imortalidade da alma, ele veio também alimentar de alegria, de bom ânimo, de confiança e fé o espírito, a alma, não só dos seus discípulos, mas de toda a humanidade. Como nós vimos na estrada de Emaús, os discípulos e os seus apóstolos também encontravam-se entristecidos, desanimados, e todos eles tinham uma missão a cumprir, que era levar a boa nova às pessoas, multiplicar, disseminar a mensagem cristã, a mensagem de Jesus. Então, quando o Mestre retorna, ele traz um novo ânimo, um novo alento, uma nova confiança, para que aqueles corações pudessem dar seguimento à missão que lhes cabia. E Jesus faz isso conosco a todo momento, nos elevando o ânimo, dizendo que está conosco, para que nós possamos perseverar nas nossas atividades, nos nossos compromissos, na nossa busca constante pela reforma íntima, na nossa busca constante de vivenciar o amor plenamente, ajudando as pessoas, auxiliando as pessoas. Então, assim como Jesus levantou o ânimo e a esperança daquele povo, da época, Jesus faz o mesmo conosco, para que nós não nos deixemos ser tomados pela tristeza, pelo desânimo e percamos a oportunidade divina desta reencarnação para evoluirmos. O espírito reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa no que concerne à materialização, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Não deixa de ser um fato curioso Jesus ter se manifestado como simples viajante aos discípulos na estrada de Emaús, quando se revelou como Cristo a Maria de Magdala e aos apóstolos durante a refeição do meio-dia. Algum motivo superior justificou essa atitude. Será que a sua aparição abrupta não iria assustar os discípulos, ainda bastante impressionados com os acontecimentos do Calvário e da crucificação? Talvez a necessidade de ampará-los, libertando-os da tristeza e da saudade, fosse mais urgente. Quem sabe ocorreu ao Senhor a necessidade de anonimamente sondar-lhes as disposições íntimas. Então aqui o texto traz inúmeras possibilidades para o fato de Jesus ter se mostrado a eles, como ele diz ali, um viajante e não da forma como ele se mostrou aos outros apóstolos e a Maria de Magdala. E nós podemos ainda, além
dessas colocações para não assustar os discípulos, para ampará-los era algo mais urgente, sondar-lhes as disposições íntimas, nós ainda podemos trazer aí uma outra hipótese. Todas elas são plenamente viáveis e possíveis, que era o fato exatamente de que, muitas vezes, a mensagem, as informações, a boa nova, o auxílio vem da onde menos se espera. Vem muitas vezes daquela pessoa mais humilde, como um viajante. Muitas vezes nós queremos que a ajuda venha de grandes nomes, grandes pessoas, por conta ainda do nosso orgulho e da nossa vaidade. Mas Jesus traz os esclarecimentos de qualquer pessoa, através de qualquer pessoa. Qualquer um de nós, estejamos nós na condição em que estivermos, podemos ser intérpretes da mensagem do Cristo. Então, no caso aqui, foi esse viajante, esse peregrino, que era Jesus, mas não foi reconhecido de pronto, e ele não veio falando, relembrando as verdades das Escrituras, desde Moisés, passando por todos os profetas, mostrando e explicando que as coisas precisavam se dar daquela forma, porque as profecias sobre o Messias precisavam ser cumpridas. Então, todo o esclarecimento, as elucidações vieram de quem menos se espera. E isso também acontece conosco. Pessoas que nós talvez nem estejamos dando a elas tanto crédito, pela condição muitas vezes humilde em que elas se encontram, são elas as mais capacitadas para nos trazerem o exemplo, para nos mostrarem a verdade divina. Só que nós precisamos estar com o coração aberto. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para percebermos a mão de Deus nessas pessoas, nessas crianças, em um livro, em toda e qualquer condição, situação e pessoa que chegue até nós. Mas continuando, ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias, como nós estamos aqui colocando para vocês. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual, mas chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Nós também nos colocamos assim, temos dificuldades de perceber a mão divina quando estamos passando por situações desafiadoras, dificuldades, lutas e sacrifícios. Atingimos o Evangelho intelectualmente, mas ainda temos dificuldades de perceber que é diante dos sacrifícios que nós podemos vivenciar, exemplificar e provarmos para nós mesmos que conseguimos verdadeiramente assimilar e incorporar os ensinamentos evangélicos. Então, são nesses momentos que nós nos sentimos perdidos que Jesus, seja através de um desconhecido, seja através de outras formas, chegará ao nosso lado, que estamos ali, vacilantes, fugindo muitas vezes dos nossos deveres e dos nossos compromissos, vem Ele nos relembrar tudo aquilo que nós, na verdade, já sabemos, mas que na hora, na vivência prática, temos dificuldades de vivenciar. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Após ouvi-los, captando-lhes as dúvidas e a frágil confiança, Jesus lhes restaura o bom ânimo. O cristianismo é uma doutrina que precisa ser aprendida e sentida. Aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã desconhece o que ela é, embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos e postulados. Era o que nós estávamos falando. Muitos, e nós podemos nos colocar nessa condição, temos o conhecimento, mas o
conhecimento teórico, única e exclusivamente, não salva ninguém, não muda, não transforma ninguém. Ele secunda, ele instrui, ele retira da ignorância, mas é a vivência prática que faz a grande diferença. E quando ele diz aqui, quem partilha por um momento do banquete de luz jamais poderá olvidá-la. Significa dizer que aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem do Cristo podem, em algum momento, estarem perdidas nas trilhas da vida, como ele diz, demorarem-se mundo afora nos trilhos escuros do erro, da imperfeição, da materialidade, da ausência da espiritualidade, da espiritualização, da ausência de Deus em sua vida. Mas todos nós nascemos para a perfeição, para o amor. Essa é a nossa destinação maior. Então, dia virá, minuto virá, que essa verdade virá à tona, que o coração de cada um de nós clamará por essa libertação espiritual, clamará por Jesus. E aí, Jesus, conhecendo a condição de cada um, virá de maneira imprevista buscar esses viajores que encontravam-se transviados, mas nunca desamparados, porque Jesus disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, todos nós, destinados ao amor, sempre teremos quem nos ampare, quem estenda a mão para cada um de nós. E Jesus é o nosso amigo maior, nosso mestre, aquele que primeiro nos estende a mão. Portanto, meus queridos amigos, lembremos, mesmo quem hoje encontra-se transviado nos trilhos escuros do erro e das sombras, esse também é digno do nosso amparo, do nosso auxílio, porque Jesus chegará até esse irmão através de um viajor, através de um transeunte, através de nós mesmos. Sejamos nós esse instrumento para que Jesus possa iluminar o coração de outras pessoas. O mestre também percebeu que os discípulos tinham pouco esclarecimento a respeito da vida após a morte do corpo, daí terem sido assaltados pelo desânimo e pelas dúvidas, mostrando então aí a diferença que faz a compreensão, o entendimento e estudo. Quanto mais compreensão e entendimento acerca das verdades espirituais da lei de Deus, mais fácil fica acreditar, mais fácil fica nós termos a fé raciocinada, porque ela é secundada pelo entendimento. Então, nós acreditamos porque tudo faz sentido e não porque alguém nos impôs uma determinada verdade. Foi necessário, pois, que Jesus falasse de forma incisiva aos seus interlocutores, convocando-os a se libertarem daquela postura mental cristalizada. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Assim como eles encontravam-se com a postura mental cristalizada, muitos de nós também nos encontramos assim. Viemos com uma postura mental cristalizada das nossas reencarnações pretéritas, das nossas verdades, pseudo-verdades, em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo, e hoje, mesmo diante de informações coerentes, lógicas, nós ainda nos mantemos na nossa cristalização, na nossa verdade, por conta do nosso orgulho, e batemos o pé e não queremos abrir mão para aquilo que é óbvio, para aquilo que é a verdade. Então, vamos analisar nossa mente, as nossas concepções. Será que nós também não estamos precisando ser libertados dessas cristalizações mentais, dessas ideias equivocadas que vêm conosco há tantos séculos, milênios, e nós ainda não percebemos ou ainda não despertamos verdadeiramente para a necessidade de mudança? Lembremos que tudo aquilo que nós estudamos é para uma análise íntima, nossa pessoal. Gostamos de aplicar muito ao outro, mas tudo que estamos estudando é para que nós possamos aplicar a nós mesmos. Quando aprendermos a exercitar a observação, percebemos que há um sentido maior nas coisas mais simples que fazem parte do cotidiano. Entendemos, assim, que uma sabedoria divina rege todas as manifestações relacionadas à existência do ser humano. Tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe o deu.
Não se tratava de uma gesticulação mecânica, mas de uma marca capaz de identificar o Cristo, a bênção do pão. Retirando o bloqueio mental que os impedia de ver com lucidez, reconheceram que Jesus estivera com eles o tempo todo. E essa situação se repete conosco, espíritos em processo evolutivo. Nem sempre reconhecemos a presença do Senhor ao nosso lado, nem sempre entendemos a sua mensagem. Realmente é isso que acontece. Mas como foi dito aqui no nosso estudo, a bênção do pão era uma atitude que caracterizava Jesus. Os discípulos reconheceram Jesus ali porque sabiam como ele agia. E nós também podemos saber, aqueles que vêm de Jesus, onde está Jesus? Em cada gesto de amor, de amparo e de auxílio, ali está Jesus. Em cada palavra que levanta, que agrega, que acolhe, que ampara, ali está Jesus. Em cada vibração de amor que nós direcionamos às pessoas, ali está Jesus. Então, meus amigos, vamos observar cuidadosamente quando ele diz aqui, aprendermos a exercitar a observação. Iremos perceber que há um sentido maior nas coisas mais simples que fazem parte do nosso cotidiano. Na forma como as pessoas agem conosco, lidam conosco, o sentimento que elas emitem, o sentimento que nós emitimos, como as pessoas reagem à minha presença, à nossa presença, quais as obras das pessoas, quais as obras que eu pratico, analisando o outro e se autoanalisando. Nós conheceremos o outro pelas suas obras. As obras do bem representam Jesus. Quais são as minhas obras? Será que eu já estou verdadeiramente representando Jesus em tudo aquilo que eu vivo? Ou eu muito falo de Jesus, mas pouco exercito? É a reflexão que a nossa lição hoje nos traz. É surpreendente o fato de Jesus desaparecer no momento em que é identificado. Agiu assim provavelmente porque o seu trabalho de auxílio junto aos peregrinos tinha sido concluído. O momento não era mais de instrução, de orientação, de estímulo e de apaziguamento. Ele já tinha feito tudo isso. Nós temos a todo momento inúmeros recursos que nos orientam, que nos estimulam, que nos apaziguam o coração. Jesus estava ali naquele momento crucial de auxílio e de necessidade, como a dizer, olha, os meus ensinos, as minhas palavras, os meus exemplos estão todos aí, à disposição na humanidade, para você, à tua disposição. Mas nos momentos mais difíceis e dolorosos da tua vida, mesmo com todos esses aparatos e recursos que tu tem à disposição, eu aqui estarei ao teu lado para te instruir, para te amparar, para te fortalecer, para te trazer o ânimo. São nesses momentos onde eu te carrego no colo e nunca te desamparo. Mas está tudo à tua disposição. Quando Jesus faz isso, é uma demonstração ainda maior do seu amor, no sentido de mostrar para cada um de nós que está conosco e estará sempre conosco em todos os momentos, e principalmente nos momentos mais desafiadores, difíceis das nossas vidas. Nos nossos testemunhos, nos grandes testemunhos, ele ali está ao nosso lado. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, chama-nos ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. E Jesus está aí, então, convidando a cada um de nós para o exercício incessante do bem. Quando nós nos sentirmos enfraquecidos, entristecidos, diante dos testemunhos da vida, das dificuldades, lembremos que Ele está ali, conosco, nos convidando a nos reerguermos, a termos bom ânimo, a termos esperança, a acreditarmos no amanhã mais feliz, sabendo que
tudo tem um fim útil e que aquela dificuldade momentânea me traz aprendizado, me traz luz, me traz oportunidade de reforma íntima e depuração espiritual, mas que eu não passarei por esses momentos de reforma e de depuração sozinha. Nos testemunhos ele está comigo, me convidando à prática do bem. E lembremos, nós seremos consolados através do consolo que nós prestarmos ao nosso próximo. Ajudando, somos ajudados. Consolando, somos consolados. Não busquemos apenas um bálsamo para as nossas dores sem nada fazer pelo outro. É sempre uma via de mão dupla. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando o nosso estudo de hoje. Mais um estudo, mais um aprendizado maravilhoso para todos nós. Quanta gratidão termos a oportunidade de aprendermos com essa passagem lindíssima do nosso mestre querido. Eu só tenho a agradecer a você pela sua confiança, pelo seu carinho, pela sua permanência aqui conosco. Trazemos para você, além do nosso muito obrigada, trazemos o endereço, o nosso canal do YouTube, onde você pode acessar todos os nossos cursos, além do EAD, procurando sempre nas playlists, cada playlist um curso diferente. Nosso canal do Instagram, nosso canal do Telegram, temos ainda o nosso site, o nosso portal, onde você acessa os nossos artigos, acessa as nossas livrarias, acessa a sala de aula, onde você pode acessar os slides em PDF para você fazer o download desse estudo e de todos os cursos que você desejar, tudo de forma gratuita, havendo apenas a necessidade de se tornar um membro do canal, mas é apenas para o nosso controle, não há nada de pagamento para usufruir desse material. Temos os nossos e-mails de contato, o Evelyn, @ para dúvidas doutrinárias, para outros assuntos temos o suporte @, e temos ainda o nosso WhatsApp e Telegram. Certo, meus amores, meus queridos amigos? Então, eu mais uma vez venho agradecer a você. Caso você tenha gostado do nosso curso, por favor, curta o noso vídeo, é sempre muito importante para nós. Se você ficou com alguma dúvida e gostaria que nós esclarecêssemos para você, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder com carinho. E se você acha que este vídeo, que esta aula poderá ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.